Are you ready? They think you can tell us what to do. E aí galera, beleza? Janaia trazendo mais um vídeo pro canal. E hoje, galera, eu vim trazer pra vocês mais uma edição do nosso querido Top 10, cara. E no Top 10 dessa semana, eu irei trazer pra vocês um do luxo ao lixo, cara. Sim, eu fiz um vídeo falando do lixo ao luxo aí, em relação a mudanças de gimmick, onde o Last tinha uma gimmick bem ruim e depois mudaram pra gimmick boa. E nesse vídeo vocês me pediram bastante aí pra fazer o inverso, cara. O Last que tinha um gimmick interessante e mudaram para gimmicks ruins, cara. Então, sem mais delongas, vamos começar. Na décima posição, galera, eu coloquei Kane para o nosso querido Corporate Kane, cara. Sim, Kane que foi um dos personagens aí mais folclóricos e históricos aí dentro da história da WWE, como um grande demônio, como um cara forte, um cara dominador, mudou a gimmick para um cara totalmente executivo, o Corporate Kane. Na época ali de 2014, onde a autoridade queria novos integrantes e tal, para se fortalecer, eles pegaram o Kane e trocaram a gimmick dele. Não deu certo, a gimmick do Kane era uma gimmick fraca, ele virou praticamente um enforcer, né, um segurança, e praticamente só apanhava, cara, só servia para ajudar a alavancar talentos, e mesmo assim não conseguia porque ele não feudava. Ele praticamente só aparecia para apanhar ou para ganhar de jobber, cara. Então ficou meio que inútil o Kane ali com essa gimmick, não deu certo, tanto que depois pediram bastante para que ele retornasse a ser o demônio Kane. Na nona posição, galera, eu coloquei aí a mudança de Johnny Curtis para Fandango, cara. Sim, muita gente não conheceu o Fandango antes desse Fandango, mas eu cheguei a ver, cara. E o Johnny Curtis tinha uma gimmick bem interessante, cara. Era uma gimmick um tanto quanto genérica, mas era um pouco mais séria. E com certeza foi uma gimmick que levou ele a continuar dentro da WWE, galera. Sim, ele teve uma passagem pela FCW, uma passagem interessante. Depois ele participou do NXT, aquele NXT com formato de reality show, vamos dizer assim, e ele ganhou. E após ganhar essa edição do NXT, com certeza ele foi uma das grandes apostas da empresa, cara. Sim, a empresa acreditava bastante no Johnny Curtis. Quando a NXT mudou de formato, ele era uma das principais peças ali daquele primeiro roster da NXT, daquelas primeiras bucagens ali. E tudo aconteceu tão rápido que a WWE logo quis jogar ele no main roster, cara. Só que a gimmick dele, apesar de ser uma gimmick boa, uma gimmick séria, era um pouco genérica. A WWE quis colocar alguns traços a mais, meio que cômicos ali, pra tá alavancando ainda mais o personagem dele. Não deu certo, parecia um personagem totalmente idiota, e eles mudaram para Fandango, cara. E piorou, sim. Se Johnny Curtis já não era muito bom, nosso querido Fandango é pior ainda, cara. Porque ele vira Fandango, o Fandango ele tem até um sucesso no início ali, fazendo uma feud com o Chris Jericho e ganhando a WrestleMania. Porém, depois disso ele fica enterrado no midcard e depois vira um jobber. E hoje aí tá tentando se reerguer fazendo uma tag com o Tyler Breeze. Na oitava posição, galera, eu coloquei o Mizdow mudando para Macho Mendel. Sim, eu sei que muitos de vocês vão falar que a mudança de Damien Sandow para Mizdow já foi uma mudança ruim, cara. Porém, eu acredito que de Mizdow para Macho Mendel foi pior ainda. Por quê, galera? Porque o Damien Sandow, ele tinha uma gimmick sim muito boa, chegou a ser Money in the Bank, apesar de não ter concluído, né, de ter conseguido o título após o Money in the Bank, mas ele conseguiu ganhar a Money in the Bank Leather Match, mas pra mim ele não convencia, cara. Eu acredito que ele não convencia muita gente, até por isso não permitiram que ele ganhasse o título após ganhar a maleta do Money in the Bank. E quando ele faz aquele face turn como Mizdow, ali eu acredito que poderia ser o grande momento dele, cara. Por quê? Porque ele ganhou um hype muito grande com aquilo. Ele conseguiu ter uma construção muito boa, uma construção de pelo menos aí um ano construindo o nosso querido Damien Mizdow. E ficou muito da hora. Ele teve o grande momento dele na WrestleMania, se rebelando contra o The Miz. Muita gente acreditava que
Agora sim, o cara tá com hype, a galera adora ele, vai ter o grande momento dele. E a WWE não deu uma sequência muito grande aquilo, a gente acreditava que, enfim, ele teria aquela grande carreira solo que a gente esperava, já que antes desse face turn dele com Demi Mizdow, ele tinha sim um grande status, então a gente esperava que depois desse face turn, depois dessa construção, ele fosse alguma coisa, e a WWE simplesmente bota o cara como Macho Man, cara. Sim, uma cópia do Macho Man Randy Savage, fazendo aí uma tag team com Axelmania, que eu já vou falar pra vocês, que também foi uma burrice que a WWE fez, cara. E com o Macho Man ele simplesmente morreu, cara. Por quê? Porque demoraram a fazer a transição dele para essa mudança e também, galera, aconteceu um escândalo com o Hulk Hogan aí, que acabou ferrando aí com os planos que a WWE tinha em relação à tag team aí, Mega Powers. Lembrando que, como Mega Powers ainda, eles chegaram a perder uma feud para o The Ascension, que já não era porra nenhuma dentro do roster. Na sétima posição, Curtis Axel para Axelmania, cara. Sim, foi um grande erro também, cara. Eu acredito que a WWE perdeu mais uma vez a chance de aproveitar bem o Curtis Axel. Como eu falei pra vocês, a WWE tinha essa intenção de colocar o Curtis Axel e o Damian Sandow junto como Mega Powers, cara, imitando lá a memorável tag do nosso querido Macho Man Randy Savage e do Hulk Hogan, unindo na sua vez o nosso querido Curtis Axel e o Damian Sandow como Axelmania e o nosso querido Macho Man. E não deu certo. No caso do nosso querido Curtis Axel, eu acho que a WWE pecou, porque o Curtis Axel ele fez uma storyline muito interessante ali com aquele Axelmania, né, de querer ir na WrestleMania, falar que merecia aquilo. Eu acredito que a WWE poderia ter dado algo a mais para ele, fazer ele ter realmente um grande momento na WrestleMania. Ele não teve, ele poderia ter, a galera curtiu bastante, ele começou a aparecer mais durante os shows, durante aquilo, e simplesmente a WWE, em vez de usar aquilo de maneira positiva, fizeram o cara se vestir de Hulk Hogan, velho. E ficou tosco demais, tosco. E simplesmente, quando surgiu aquele escândalo com o Hulk Hogan de racismo, a WWE cancelou ali qualquer coisa que fizesse menção ao Hulk Hogan, inclusive essa gimmick, e o cara simplesmente tinha mudado um pouco da aparência dele para fazer esse personagem, teve que ficar um pouco distante. Quando voltou participando da Social Outcast aí, que era uma stable de jobbers. Na sexta posição, galera, eu coloquei o nosso querido Léo Kruger para Adam Rose, cara. Sim, outro grande erro da WWE, cara. Sim, Léo Kruger é uma gimmick muito boa, fez uma grande participação na FCW, iniciou muito bem também no NXT, e a WWE resolveu mudar para Adam Rose, cara. E no início aí, o Adam Rose até deu um pouco certo, né? Era uma gimmick totalmente diferente do que tinha naquela época, não tinha nada parecido. E muita gente entrou naquele empolgou que o Adam Rose iria estourar muito rápido, tá ligado? Porra, tiraram uma gimmick do cara de um cara totalmente sério, meio sombrio. Me lembrava um pouco até um Tommy End da vida. E depois mudaram o cara pra um cara totalmente nada a ver, um cara que entrava numa festa e tal. Deu certo no começo ali, mas tipo assim, aquele certo duvidoso, que a gente não sabe se realmente deu certo. A WWE subiu o cara, não deu certo, virou jobber e ficou jobber pro resto da carreira dele na empresa, até sair, se eu não me engano, no meado do ano passado. Na quinta posição, galera, eu coloquei o One Man Gang mudando pra Aken, cara. Sim, muitos de vocês não devem nem saber do que se trata, mas o One Man Gang era um gigante ali da época do Hulk Hogan e tal. Era um dos caras super considerados da época. Foi um dos grandes gigantes no qual o Hulk Hogan derrotou aí. Foi um dos caras que participou do torneio, se eu não me engano, da WrestleMania 6, se eu não me engano. E com certeza é um dos caras que entraram pra história naquele período, cara. Sim, é um dos grandes caras daquele período. Porém, depois que ele perde pro Hulk Hogan, a feud pro Hulk Hogan, ele entra meio que um ostracismo ali, mas
ainda era um grande nome, e o empresário dele na época, como Kimmick, né, o cara que era manager dele na época, fala que ele ia refazer o monstro dele e tal, e quando volta como Aken, cara. E como é que era o Aken? O Aken nada mais era do que o African Dream. Sim, o cara era um gordo branco e era o sonho africano. É meio que bizarro isso, tá ligado? Porque será que o sonho africano é ser branco? É meio contraditório isso. E outra, a gimmick dele era muito zoada. Por quê? Porque ele se vestia como africano, né? Porém, no vídeo de apresentação dele, ele trazia imagens do gueto, cara. Sim, daquela parte ali onde tem muitos negros nos Estados Unidos e tal. E que não tinha nada a ver com a África, cara. Sim, você pode pegar as imagens ali dos Estados Unidos daquele período. Não tinha porra nenhuma a ver, ninguém se vestia como africano naquela época. A roupagem dos negros da época é a mesma roupagem que você vê no seriado Todo Mundo Odeia o Chris, por exemplo. Que é exatamente do período ali onde o nosso querido Aken ali atuou, cara. E ele usava uma roupa de africano que era do gueto, que não tinha nada a ver uma porra com a outra. E não deu certo, o personagem virou chacota, o personagem simplesmente era um midcard ali de luxo, o cara apanhava e simplesmente não conseguiu nada de relevante com essa gimmick, cara. Na quarta posição, galera, a mudança de Devon para Reverendo Devon, cara. Sim, nosso querido Devon aí, que é um dos membros da famigerada tag team Dudley Boyz aí, que tiveram retorno recentemente aí, também já saíram. E é uma das tag teams mais premiadas da WWE de todos os tempos. Ele simplesmente tentou uma carreira solo na WWE, galera. Sim. E essa carreira solo dele fez ele virar um reverendo, cara. Sim, um ser religioso, um cara totalmente ligado a Deus. Chegou a ter o Batista ali como diácono dele, como aprendiz dele. Mas, cara, não deu certo. É uma gimmick totalmente escrota. Foi totalmente hostilizado e tal, por tentar levar esse lado religioso dentro do Pro Wrestling e tal. A galera não entendeu bastante, o personagem não deu certo. O que fez ele ficar perambulando até sair da WWE e depois só retornar com os Dudley Boyz de novo. Na terceira posição, galera, eu coloquei uma mudança de Chavo Guerreiro para Kevin White, cara. Sim, mudaram a gimmick do Chavo Guerreiro, cara. Sim, muito bizarro. Colocaram ele como Kevin White, que era um cara Mauricinho, tá ligado? Aqueles caras que vão praticar golfe e tal. Cara, a gimmick foi tão ruim que não durou muito tempo não, mano. Foi bem curta essa gimmick dele como Kevin White. Deu muito errado, a WWE viu que tinha um erro e voltou pra Chavo Guerreiro de novo. Tanto que essa gimmick aconteceu em 2005. Em 2006 já tava com o Chavo de novo. E não durou nem um ano direito essa gimmick. Na segunda posição, galera, eu coloquei a mudança de Cody Rhodes para Stardust, cara. Sim, nosso querido Cody Rhodes aí que teve uma história muito bonita dentro da WWE. A família dele tinha uma tradição dentro da empresa, tanto o pai dele, o Dusty Rhodes, como o irmão dele, o Goldust. E ele teve uma gimmick que não tinha nada a ver com a família dele. Então, ele era um cara um pouco mais genérico, ele conseguiu ganhar muitas coisas assim. E teve algumas construções, mostrou que poderia fazer outros personagens e deu muito certo. Porém, a última mudança que fizeram pra ele foi botar ele como Stardust. Fizeram um cara totalmente louco que ficava falando de estrela e não tinha nenhum fundamento aquilo, tá ligado? Tentaram dar algum up nele, tentaram dar algum push pra ele, mas nem os próprios criativos que colocaram esse personagem nele acreditavam que ele poderia vender algo melhor, cara. Tanto que ele chegou a participar de alguns eventos para número 1 Contender, porém nunca ganhou nada e simplesmente morreu com essa gimmick dentro da empresa, cara. Sim, ele ficou ao final da carreira dele dentro da WWE como Stardust e não deu certo, teve que sair e hoje está tentando reestruturar a carreira dele no cenário independente.
E na primeiríssima posição, galera, eu coloquei a mudança de Owen Hart para Blue Blazer, cara. Sim, é uma mudança aí que não deu certo. O Owen Hart, que era um cara super premiado, vinha de uma família que tinha uma tradição muito grande dentro da Pro Wrestling. Tudo bem que no período que ele mudou para Blue Blazer, ele já não estava mais no seu auge. Porém, ele ainda era um grande wrestler do período, cara. Sim, ele ainda era um grande nome, ainda era um nome super credível. E quando mudam para Blue Blazer, simplesmente sacaneiam, cara. Porque o Blue Blazer era tipo um super-herói engraçado e tal. Era um personagem mais infantil, vamos dizer assim. E não deu certo e por fim ainda teve a fatídica morte dele usando esse personagem, cara. Sim, a fatídica morte de Owen Hart aí, que nessa de fazer um personagem cômico, eles ensaiaram uma entrada ali onde ele viria do céu, voando e tal, e iria cair ali meio desengonçado e tal, pra fazer uma graça. Porém, parece que os aparelhos que o seguravam não conseguiram manter ele dentro do controle, ele caiu muito forte e acabou vindo a óbito, cara. Sim, muito triste essa história do nosso querido Owen Hart. Talvez se ele não mudasse para essa gimmick, ele estaria vivo até hoje, mas infelizmente aconteceu, galera. Mas bom, coloquem nos comentários a opinião de vocês aí sobre as mudanças de gimmick, se minha lista é boa ou não, o que vocês acham aí que eu poderia mudar, qual seria o top 10 de vocês. Eu tô muito mesmo ansioso para ver o que vocês podem postar e trazer a mais para acrescentar nesse vídeo, falar de outras mudanças e tal. Talvez eu faça uma parte 2 olhando os comentários de vocês. Eu adoro ver os comentários e ver a participação de vocês junto a mim aqui no canal. Se vocês puderem deixar o like para ajudar na divulgação desse vídeo, o Tia agradece. Se não for inscrito, se inscreva. E se você já for inscrito, ativa o sininho aí, porque vai vir muita coisa boa ainda, galera. Se você quiser mais conteúdo de qualidade, links na descrição. É isso aí, galera. Valeu, falou e fui.